Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do tópico de hoje, do tema que estamos debulhando aqui como milho. Já fiz a merenda, já escovei meu dente. Vou tomar um suquinho aqui no copinho de criança. Opa aí, tá vendo? Eu sou uma criancinha, tá, pessoal? Então, vamos continuar o nosso processo que a gente começou. Qual é o tema que a gente estava falando? Qual foi? Lembra aí ou não? O tema que a gente estava falando foi o que é a procrastinação espiritual. E por que temos que fazer a nossa tarefa. Né? Então, a gente viu aqui na primeira vez que essa procrastinação é o ato da sua consciência, né? Adiar a tarefa, a responsabilidade espiritual, que é oração, leitura da palavra, meditação, jejum, comunhão com Deus, buscar aquela comunhão com Deus, tá? Ele fala que a vida, né, na espiritualidade em geral, a vida é vista como uma jornada de aprendizagem e evolução espiritual. Então, na vida a vida está no espírito. Por isso que, então, para que esse espírito aprenda, ele tem que entrar no jogo, saber jogar o jogo, né? Que ele vai aprender ali, nessa jornada. Então, a nossa consciência veio para essa realidade para aprender e evoluir espiritualmente. Mas aí o que? A procrastinação pode impedir o indivíduo dessa oportunidade do crescimento. Então, se a gente não faz a nossa tarefa, é o que eu coloquei na minha pergunta, é porque temos que fazer a nossa tarefa. Porque quando a gente não faz a nossa tarefa, vai acontecer o quê? A gente vai entrar nessa procrastinação. Quem é que vai entrar? A nossa consciência vai estar vibrando em outra vibração que não leva a gente a entrar no nosso propósito de vida espiritual. A gente não vai aprender e não vai evoluir. Então, por isso que essa procrastinação é um pecado que você está errando o caminho que Deus mandou você fazer. Aí quando você erra o caminho, não faz, você perde uma encarnação aí. Por isso que tem que voltar de novo. A reencarnação não é mal, não. É uma chance de Deus para você fazer o seu propósito que você não fez, tá? Que nenhuma vida se procrastina. Agora você vem novo de novo, e aí de novo, vá, outra chance, mais outra, tá? É igual um game. Você já viu um game? O meu sobrinho, ele joga, né? Que ele vai ter uma chance, aí morre. Aí ele tem parece que é 3 vidas. Aí ele volta de novo, aí morre lá até ele conseguir passar daquela fase. É assim, pessoal, tá? Não tem como escapar disso. Aí a gente viu que os nossos fatores, né? Que atrapalha, que acarreta essa procrastinação, ele fala correria do dia a dia, falta de clareza. Ó, desculpa aí, viu, pessoal? Você vê xingamento aí, zoada, mas você sabe, né? Essas coisas, tá? Grande volume de afazeres. Então, isso tudo sobrecarrega as pessoas. E isso acontece por quê? Porque é considerado também um bloqueio inconsciente para que a gente não encontre a felicidade da alma. Tá? Quando você entra nessa procrastinação, você está inconsciente, está bloqueando você encontrar a felicidade da sua alma. Aquele gozo, o que verdadeiramente você veio fazer. Então,
é um pecado da nossa alma de a gente não estar fazendo. Entende agora o que é o pecado que a Bíblia está falando? Aí, o que é que a gente falou mais? Ele falou que muita gente entende esse conceito que é a pessoa não trabalhar, ter preguiça de não trabalhar. Então, a pessoa entende isso, tá? Mas a pessoa não é porque ela vai trabalhar. Às vezes ela vai trabalhar, mas vai fazer a coisa que não é o que deve ser feita pela alma, tá? Aí, às vezes, ela fica não querendo ir porque ela não tem prazer em estar ali no trabalho. E tem muitas pessoas assim, tá, pessoal? Ele aí falou que não é uma questão de preguiça, então é uma questão de das emoções, de lidar com as emoções, então de lidar com as coisas da alma, tá, pessoal? Então a gente viu isso que pode gerar crise de ansiedade, né, ou depressão. Então, prática como meditação, oração, leitura da palavra vai ajudar você a entrar nessa intimidade com Deus para saber o que realmente você fez aqui, tá? Aí a gente parou onde? A gente parou aqui. Talvez deve aprender a planejar o seu dia. Pode criar uma lista de tarefas mais importantes do dia e executá-la primeiro, além de buscar de maneira e motivação para realizar essa tarefa. Então, você tem que ter a motivação do espírito, tá? Senão, não tem gozo. Você vai estar fazendo uma coisa... Nossa, quantas pessoas estão assim, pessoal? Aí ele fala, a procrastinação desafia a graça de Deus, assumindo que ele nos deu um tempo futuro, quando na verdade nosso tempo pode ser curto. Não sabemos se teremos ou não amanhã. Então devemos sabiamente fazer o melhor com o tempo que Deus nos deu. Então, a gente tem que fazer o melhor, que é o melhor da nossa alma, fazer o bem, aproveitar para fazer o bem aqui nessa era. Porque amanhã você não sabe se eu... Amanhã eu não sei se eu estou vivo. É por isso que eu falei aqui... Como é que se diz? Eu sempre falo aqui quando termino o meu vídeo, eu digo, se Deus quiser, né? Toda vez eu não termino assim, se Deus e a espiritualidade quiser que eu esteja aqui. Porque eu não sei. Tá, pessoal? Eu não sei o que, é que vai acontecer. Então, a gente tem que sempre ir buscando a sabedoria, o que, é que a gente vai fazer e nos colocando sempre à disposição da espiritualidade. A gente que despertou, temos que fazer isso, pessoal. Tá? Os outros, por enquanto, ainda estão inconscientes, deixa eles aí. E a gente tenta. Agora, uma pessoa que está religioso na espiritualidade, mas está dormindo em relação a isso, porque também não entende, tá? Que eu vi a psicóloga e o espiritualista falando sobre essa procrastinação, totalmente pensando que é coisa que a pessoa não quer trabalhar, é a preguiça, ela fica na preguiça, mas não é, é coisa espiritual. Então, quando a Bíblia fala da preguiça, a preguiça é espiritual ali, tá? Aí ele fala, isso exige que nós, por outro lado, não dependemos do tempo futuro. Então, não dependa no futuro eu vou ser assim. Ah, se eu ter dinheiro eu vou ser feliz. Ah, fica esperando. Você tem que ser agora. Você tem que se alegrar agora. Você tem que viver aqui o agora. Aproveitar. O que é que a realidade está me dando aqui? É isso que eu vou fazer. E é isso que eu vou ser feliz é agora. Nossa, pessoal, eu vi uma pessoa que era simples, né, nas redes sociais aí, e que ela lá com o marido dela, mas ela estava ali tão simples, mas ela era feliz ali. O repórter faz a pergunta, ela disse, não, eu sou feliz.
Agora eu só dependo de coisas materiais aqui para viver, tá? Mas eu sou feliz aqui com minha família. Isso é importante, pessoal, tá? Você estando feliz, só depende de coisa material. Vai ser acrescentado na sua vida, tá? Não é colocar primeiramente que você vá buscar essas coisas materiais aí que você vai se ver. É o engano que a maioria da humanidade entrou pelo cano. Entrou de gaiato no navio, então. É o que aconteceu com a humanidade, tá? Entrou pelo cano. Não tem uma música assim? Então, aí ele fala, exigir que o outro lado não dependa um tempo do futuro, enquanto pelo outro não acumule que não temos amanhã. Temos boas razões para não depender do outro dia, enquanto temos razão para concluir que não vivemos mais um. Então, viva hoje, você não sabe que vai existir amanhã. Aproveite hoje, é hoje, tá? Não deixe para amanhã, viva hoje. A espiritualidade está falando com você hoje, está tocando. Viva hoje, atenda o chamado, venha para a espiritualidade. Não, amanhã, mas eu estou assim, amanhã. Talvez não esteja amanhã. Ainda mais aí com esses problemas que está havendo aí no mundo. Você está ouvindo aí a notícia, tá? Será que vai existir amanhã? Tá? Você não sabe. Ou você pode fechar o olho, já tá do outro lado, deixar o corpo aqui para as pessoas enterrarem. Ainda vai dar trabalho de enterrar o corpo, né? Você vê que é tudo trabalho. Então, você não sabe, tá? Você sabe, pessoal? Não sabe. Então, aí ele fala, a procrastinação é um pecado feio. Então, é um pecado que a Bíblia fala que você está errando o caminho. Então, errar o caminho é isso, é você não estar fazendo aquilo que a espiritualidade quer, que Deus já colocou na sua alma. Que nos afasta de envolver-me, desfrutar o dom, a responsabilidade que Deus nos dá. Então, você não vai desfrutar do dom e da responsabilidade que Deus deu a você, tá? Ela nos diz que podemos brincar com o nosso filho outra hora, levar nossa esposa para sair no próximo mês, ou terminar aquele projeto em algum momento, mas para frente, porque Deus nos deu um futuro. Então você fica deixando tudo para trás. Você vai passear com seu filho, não tem tempo, não tem um tempo. Não vai ter um projeto, vai deixando as coisas. Então, você está procrastinando. Está deixando de viver o momento. Então, existe momentos para tudo. Não, agora é o momento. Eu falei com minha mãe aqui, ela ficou aqui falando, saiu até na gravação aqui. Não, a geladeira, que não sei o quê. Eu digo, não, espere, agora não. Estou ocupado, agora estou fazendo outro trabalho. Espere. Isso pode esperar, tá? Entende, pessoal? Tem que colocar limite nas pessoas, porque senão vão querer levar você para onde você não quer ir, tá? E você que domina a sua vida, tá? Aí ele fala, é um jeito de fugir das coisas que Deus nos chamou para fazer hoje. Então, você está fugindo daquilo que Deus está mandando você fazer. Não, por isso que eu falei, não, espere. Então, e até o cidadão não apareceu da geladeira. Só apareceu na hora que eu terminei o trabalho da espiritualidade, que eu fui procurar, o cara apareceu. Você vê que é coisa da espiritualidade mesmo, né, pessoal? Parece que assim, foi uma coincidência. A pessoa vai acreditar que é uma coincidência, mas o cara só apareceu só na hora que eu terminei o trabalho aqui de gravar o vídeo.
A gente tem que ter isso, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? A resposta não é simples. Pare de procrastinar, mas viva com o senso de que hoje poderemos ser o último dia. Então, pode ser seu último dia. Ah, eu vou deixar para amanhã. Ah, eu vou fazer. Talvez você não. Talvez você vá. Tchau. E não dê tchau a ninguém. Entende, pessoal? A gente tem que viver na presença, tem que estar nas coisas espirituais. Porque você vai ficar com o sentimento de culpa. Ah, eu tenho que fazer aquilo ali. Ah, eu estou morto. Ai, meu Deus. Tá? E isso pode fazer qualquer coisa apegar você aqui à matéria e não, você não passe para dimensões superiores. Tá? Ele fala, porém, também como o entendimento que precisamos, nos preparar para amanhã que Deus deve nos dar. Isso significa que não desperdiçaremos tempo em pecado e tolice, nem abandonaremos trabalhos importantes e planejamento equilibrado. Então, a gente tem que abandonar esse pecado, a tolice que a gente vive. Não abandonar os trabalhos importantes e o planejamento equilibrado. Então, tem que ser equilibrado. Significa que exultaremos, nos alegraremos no dia do Senhor que o Senhor fez. Então, vamos nos alegrar. Cada dia que a nossa consciência está aqui, vamos nos alegrar nesse dia que o Senhor fez. Tá? Aproveita o máximo, fazer o bem, estar naquele propósito de Deus, buscar mais o equilíbrio da espiritualidade. Vai fazer os trabalhos aqui secular? Vamos fazer. Mas quando vamos fazer como estivermos fazendo para o Senhor. Com alegria de fazer. Porque a gente não vai criar enfardo para a gente, cansaço tanto mental, né? Que vai atingir o seu físico. Porque a gente pode ter até um cansaço no corpo, mas a gente dorme e recupera. Mas tem pessoas que estão tendo cansaço mental porque ela não está fazendo aquilo que ela veio fazer. Então ela está criando enfardônia aí mentalmente, aí está cansada mentalmente. Dorme, mas acorda, ainda está cansado. Entende, pessoal? Tem que entender o ponto? Aí ele fala, significa que faremos o que Deus nos deu para fazer. Então, esse alegrar no dia do Senhor é você fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Ele colocou na sua alma um propósito. Será que você está fazendo esse propósito? Será que você está seguindo a intuição do propósito de Deus? Ou está seguindo o seu desejo aqui, enganado pela Matrix, pelo seu ego? É isso que você tem que avaliar, pessoal. Tá? Quando você não está tendo o gozo na alma, o prazer na alma de estar fazendo aquilo, você não está no seu propósito. Porque uma pessoa que está no propósito, ela pode passar o dia, eu posso passar aqui o dia, a noite toda, pessoal. Agora aqui eu estou numa tarde de um sábado gravando para você, mas eu estou alegre, pessoal. Eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui, porque isso me traz alegria. Tá? Estudei a noite toda, de manhã agora escrevi e estou gravando agora de tarde para você. Quanto tempo tomou? Tomou a noite, uma manhã e está tomando a minha tarde. Talvez eu vou ter só um tempinho agora pela tarde aí para eu fazer o que olhar para a vida aí dos passear, fazer alguma coisa que não seja aquilo porque eu já fiz o meu próprio. Entende, pessoal? Você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Por isso ninguém glorifiquemos e nos deleitaremos nele, enquanto somos fiéis ao nosso chamado. Então, você tem que estar no seu chamado. Por isso que essa procrastinação é quando você não está
colocando o chamado de Deus, da espiritualidade, no trabalho. Por isso que ele fala, aquele que se alistou, foi chamado, ele não se atrapalha com as coisas desse mundo. Você tem que fazer primeiro o gozo da alma, tá? Tem que unir, fazer o gozo da alma. Então, é onde você tem prazer, pessoal. Tem que ter gozo. Se não tem gozo, você vai levar uma vida triste aí. Vai levar uma vida, meu Deus, não tenho prazer. Sai para lugar, você tem até dinheiro, sai para lugar. Mas você não sente o gozo na alma. Preso, ai, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Ai, aí não faz medo, insegurança, baixa autoestima. Vai acontecer tudo isso com a pessoa, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas tem que falar isso aqui porque muitas pessoas não entendem o que é isso. Aí ele fala, na espiritualidade, claro que é na espiritualidade. Deus vai chamar você para a espiritualidade, para fazer aquele propósito, fazer aquele bem, continuar trabalhando as suas emoções e equilibrar tudo. Deus quer isso que você, tá? Aí ele fala, na espiritualidade em geral, a procrastinação é vista como uma atitude contrária ao crescimento espiritual e à busca pela evolução pessoal. Então, é isso que é a procrastinação. Ela está contrária. Então, tudo que está contrária à sua evolução, seu crescimento pessoal e espiritual, não vem de Deus. Então, é um pecado. Então, quando a pessoa está nessa vibração de procrastinação, ela está em pecado. Ela está errando o caminho. Entende que procrastinação não é negócio de que você está parado, não está fazendo um trabalho aqui secular? Não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Você vai fazer o trabalho aqui, aquilo que Deus, como é que ele falou? Você se alegrar no dia do Senhor, significa que faremos o que Deus nos deu. Então, Deus deu uma tarefa para a gente fazer, Então, qual é a minha pergunta lá? E por que temos que fazer a nossa tarefa? Porque a gente vai se alegrar no dia do Senhor. Então, se alegrar no dia do Senhor é isso. É você estar, por isso que o apóstolo Paulo disse, fazei como estivesse fazendo para o Senhor. Então, todas as coisas que você fazer, você faz fazendo como estivesse fazendo para o Senhor. Aí vai ter alegria. Deus vai estar com você, tá? Espiritual, você vai estar fazendo com alegria. Mas se você não fica nessa procrastinação, não entende, então você não faz aquilo que Deus mandou, o que é que vai acontecer? Então, por isso que ele diz, por isso nisso glorificaremos e nos deleitaremos. Então, vai ter prazer nele, né? Em Deus, enquanto somos fiel ao nosso chamado. Então, enquanto a gente for fiel ao nosso chamado, está no nosso dever, no nosso trabalho, a gente não vai estar procrastinando. Então, a gente vai ter deleite na alma com ele. É claro, pessoal, tá? É claríssimo. Agora, ninguém explica sobre isso. Quando vai explicar sobre isso, está com uma visão muito aqui terrena. É uma visão terrena, tá? Então, até espiritualista, eu vi um espiritualista falar com a visão terrena. Então, porque ele já pegou os conceitos, eu vi um psicólogo falando a mesma, ele pegou esses conceitos do psicólogo e passou isso aqui. Então, faz a pessoa pensar que isso é uma coisa terrena aqui, tá, pessoal? Não é do espírito. É isso, tá? É a confusão que eu vim tirar aí nesse vídeo. Aí ele fala, é contrária, a atitude contrária ao crescimento espiritual e à busca pela evolução. A procrastinação, né? Acredita que a procrastinação pode ser resultado do medo,
da falta de autoconfiança ou da resistência à mudança e desafio. Então, quando uma pessoa está com medo de mudança, tem falta de autoconfiança, resistência, fica na resistência. Tem muitos aqui no meu canal que estão nessa resistência. A espiritualidade está tocando nele e está resistindo. A mudança, o desafio. Então, coisas assim, a pessoa tem medo. Por quê? Ela está em outra vibração. É claro, né, pessoal? Entende? Aí ele fala, para superar a procrastinação, é importante autoconhecimento. Aí, ó, é o trabalho da espiritualidade. Né? A disciplina e a perseverança. Tá? Naquele trabalho espiritual você tem que perseverar. É necessário identificar a causa da procrastinação e desenvolver estratégia para superá-la, como estabelecer meta clara, criar um plano de ação e buscar apoio e orientação espiritual. Por que orientação espiritual? Porque o seu dever, né, sua tarefa, a sua missão de vida está no seu espírito, está na sua alma. Por isso que a orientação espiritual para você descobrir o que é que você veio fazer. Eu já gravei um vídeo aí sobre o propósito de vida, né? Onde eu pergunto, eu mandei vocês colocarem. O que é que você veio fazer aqui, pessoal? Ah, não sei, é isso. Nossa, pessoal, é ruim, tá? Mas tudo bem. Trabalhe a espiritualidade, procure, tá? Sem problema nenhum. Com humildade, procure. Deus, a espiritualidade, vai mostrar para você aonde você tem prazer na sua alma, tá? É igual como eu falei, vai mostrar também a sua alma gêmea, aquela pessoa que veio ajudar você nessa tarefa. A espiritualidade vai ajudar. Porque é da vontade dele fazerem isso. Então, os mentores e os anjos estão aqui para auxiliar, para mostrar esse caminho a você, para você fazer. Tá? Não é, o anjo que vai vir fazer, o mentor vai fazer. Não, ele vai fazer isso. Ele vai mostrar para você, intuir você o caminho que você deve fazer. Mas se a sua consciência chegar, não vou fazer não. O, o, o mentor não vai pegar assim, dar um tapão, bora! Ele não vai fazer isso, tá, pessoal? O anjo também vai dar uma chicotada. Não, não vai fazer, pessoal, tá? Se a não ser que for determinado por Deus para chicotear aí esse meu filho aí que tá procrastinando aí. Eu não sei se seja isso, tá? Mas eles estão na ordem esperando. Ele respeita a nossa decisão, ele espera o momento certo, tá? Esses seres são muito educados, pessoal. Ele tem uma visão muito acima. Então, ele sabe lá do futuro. A gente não sabe nada, tá? Então, por isso que ele tem essa atitude. Porque ele tem muito conhecimento, tá? Mas ele também são nossos irmãos, tá? Mas só que está em outro grau de consciência, de elevação. Mas não é para a gente adorar mentor, anjo. Não é para adorar isso, tá, pessoal? Como alguns estão fazendo aí. Ele está para nos orientar, para nos direcionar naquilo que a gente verdadeiramente veio fazer aqui, tá? E nos proteger de laço do inimigo, nos proteger. Então, ele vai nos protegendo até a gente cumprir a nossa missão aqui, tá? É isso que os mentores estão. E não vá adorar, não, viu? Não é para adorar anjo nem mentor, tá? A gente só tem o amor, só tem que dar nosso amor, nossa adoração somente a Deus. Mas cadê Deus? Ele está aí com você. Ele está na sua consciência. Adore ele em espírito e em verdade. Não é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia está ensinando, pessoal. Eu não sei porque essas pessoas ficam errando. Tem que adorar tal anjo, fulano de tal, aumentou aqui, aumentou tal. Não, é a Deus. Não vou adorar nada dessas pessoas. Não, não.
tá? É a Deus que eu tenho que adorar. E é em espírito em verdade. Mas tem engano até no meio espiritualista, nos evangélicos, tudo aí tá católico, espírita. Então, tem muitos enganos aí, tá, pessoal? Tem que ficar atento. Então, ele diz que como é que se diz? É necessário identificar, desenvolver uma estratégia, superar, como estabelecer metas claras, criar um plano de ação para buscar apoio, orientação espiritual. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Agora, a pergunta é que não quer calar e já está calando. Será que a Bíblia fala sobre essa procrastinação? Né? A Bíblia fala, ela fala em um sentido figurado, mas está falando de coisa espiritual para a nossa consciência. Tá? Mas vamos ler aqui. Provérbio 20, 13. Não ame o sono, se você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então, pessoal, olha o que a Bíblia está falando. Então, muitas pessoas pegam isso literalmente, tá? Literalmente, esse sono. Então, é esse sono de dormir? Não, ele está falando do sono espiritual, que é o quê? Que é a ignorância. Não ame esse sono. Saia daí. Senão você acabará ficando pobre. Então, pobre espiritualmente, você não vai ter o crescimento espiritual que ele está falando. Porque a procrastinação não vai levar a evolução, crescimento. Não foi isso que o espiritualista falou? Entende, pessoal? Que tem um sentido espiritual. As pessoas pegam isso literal, tá? Eu entendo. Porque é a maneira da consciência dela estar pensando literalmente aqui. É normal, tá? Então, você acabará ficando pobre espiritualmente. Fique desperto. Então, como é que é ficar desperto? É você despertar a consciência, perceber a sua missão, entrar nessa missão e começar a trabalhar esse processo aqui nessa realidade. E terá alimento de sobra. Então, você vai estar farto, você vai estar com alegria espiritualmente e materialmente. As coisas, meu irmão. É claro, pessoal, mas tem que ter uma visão espiritual. Tem muitos que pegam esses textos tudo na literalidade. Sabe por quê? A consciência dele está pegada à letra. Como é? Literal. Está pegada aqui ao ego. Ele está levando de uma forma bem literal, tá, pessoal? Aí, Provérbio 10, versículo 4 e 5. Vamos ler. A mão preguiçosa empobrece o homem, porém a mão diligente traz riqueza. Então, a mão do trabalho que você faz, tá? Espiritual. Se você fica na preguiça, que é nessa procrastinação, você vai empobrecer esse homem espiritual, tá? Porém, a mão diligente, então a mão que está desenvolvendo, está trabalhando, que a mão significa a obra de Deus. Foi por isso que tem lá escrito lá que a mão direita, a destra de Deus, que então, aqui é a obra de Deus, vai trazer. Então, se você está, porém, a mão diligente na obra de Deus, vai trazer riqueza, riqueza espiritual e material também. Você vai se sentir mais feliz, vai estar mais. Vai haver um crescimento. Porque ele disse: se você entra na procrastinação, é contrário ao crescimento espiritual e à evolução espiritual. Tá? Então, esse preguiçoso é quando está na procrastinação espiritual. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Eclesiastes 10, versículo 8. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da mão indolente, a casa tem goteira. Então, as pessoas, você vê que ele está falando em metáfora.
mas é uma coisa que representa espiritualmente, tá, pessoal? Mas as pessoas levam aqui na literalidade, tá? Sem problema nenhum, tá? Porque é a mesma coisa, a pessoa não faz nada no trabalho, vai ter goteira na casa, vai ter. Mas é isso que ele está falando? O provérbio, o Eclesiastes, é isso que ele está falando? Vamos ver aqui, então. Essa preguiça é a procrastinação do espírito. Então, o que é o telhado? O telhado é o que, pessoal? É o que protege você do sol e da chuva. Não é isso? Então, se você não trabalha espiritualmente, o seu telhado, a sua casa, você está sem casa, você está sem proteção. Né? Aí ele fala, por causa da mão indolente, então, a mão, o trabalho, né? Da espiritualidade, a casa tem goteira. Então, vai incomoda. Você já vê uma goteira ficar pingando? Então, são esses ataques espirituais. Então, por quê? Porque você está sendo preguiçoso, você está procrastinando espiritualmente. Não está fazendo o trabalho que Deus mandou você fazer. Então, vai haver goteira, o telhado vai envergar, e quando você não usa a mão, a sua mão está indolente, não está no trabalho da espiritualidade, a casa vai ter goteira, vai ter abuso, vai invadir, está sem telhado, só. Entende, pessoal? Isso é espiritualmente, tá? Mas eu entendo que as pessoas, quando lê pastores espirituais, ele pega essas coisas, principalmente de provérbio, de uma forma literal. Eu entendo eles, tá? Também. Aí, o que é que fala aqui? Provérbio 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe que este ou aquele dia poderá trazer. Então, pessoal, não se gabe, então, não naquele dia, né? Não deixe, vai procrastinar para outro dia. Porque você não sabe o que é este dia e aquele dia poderá trazer. Você não sabe. Por isso que vamos fazer agora. Não, é agora que eu tenho oportunidade. Vamos fazer o bem agora. Vamos estar agora. Vamos estar felizes agora. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Eu não sei se eu vou estar aqui. Por isso que toda vez que eu termino o vídeo, eu digo, se Deus e a espiritualidade permitir. Porque é uma permissão de que a nossa consciência fique aqui, nesse corpo, aqui nessa realidade, né? Da espiritualidade, de Deus. Se não, tchau, irmão, aí vou embora quando vocês só vai ver a notícia aí de que o irmão Samuel foi embora, morreu. Só vai ver isso, tá? É isso que vai acontecer. Então, vamos aproveitar agora. Se a espiritualidade está tocando no seu coração, é agora, irmão, é a sua hora. Não procrastine sobre as coisas espirituais. Aí, Provérbio 13, versículo 12. A esperança que se adia vai adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Aí, ó, você não quer ter a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal? Então, a esperança não deixe se adiar. Faça agora, tá? Deus tocou em você agora, tá movendo você, vá fazer agora, não espere. Porque senão vai adoecer seu coração. Então, vai acontecer aquilo que ele falou, que é o quê? Ansiedade, aí pode vir uma depressão, então adoecer, porque você não está cumprindo aquilo que é para fazer. Mas o desejo cumprido, então, se você cumpre esse desejo que tem na sua alma, é a árvore da vida. Então você tem vida, você é uma árvore que dá fruto, o fruto do amor, da alegria, da paz. Ah, pessoal, você pensou que
que aqui no até aqui tenha o Espírito guiando, tá? E é preciso disso, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? Provérbio. Então, provérbio tem sempre uma metáfora que ele traz alguma coisa e representa espiritualmente. Mas eu entendo pastores aí, alguns líderes que usam esses textos literalmente. Eu entendo também, tá? É o nível da sua consciência. Sem problema nenhum, tá? Aí ele fala, Provérbios 6, versículos 6 e 8. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflita no caminho dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita junta o seu alimento. Então, olha aqui, pessoal, tá? Ele manda a gente olhar, provérbio, né? Ele manda a gente olhar a formiga. Então, observa a formiga, ó preguiçoso. Então, esse que está procrastinando espiritualmente, reflita o seu caminho, dela seja sábio. Então, ela vai lhe ensinar como é. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena sua provisão no verão. E na época da colheita junto o seu alimento. Por quê? É uma sabedoria que foi colocada por Deus até nos animais, pessoal. Nos insetos. Porque eles sabem o tempo do verão, o tempo da colheita, para prover aquele alimento, se preparar, porque vai vir o inverno. Então ela vai ficar intocada. E lá ela vai ter alimento para comer. Então, espiritualmente, o que é isso? Né? Trabalha a seu alimento para quando vir o momento da do inverno, o momento da dificuldade, você tem como suportar aquilo. Entende? Então, a pessoa não se prepara, procrastina espiritualmente, né? Ah, deixa para depois. Aí, quando vem a dificuldade, ela não tem como se manter de pé. Ela vai morrer espiritualmente. Porque se a formiga não colher as coisas, levar para a toca dela, quando chegar o inverno, ela vai morrer. Entende a sabedoria? Então, o próprio Deus está mandando o procrastinador, o preguiçoso, observar as formigas. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 2 Tessalonicenses 3, versículo 11 e 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Então, tá ociosos. Por quê? Quer que eu tenha sem fazer nada, ou então fazendo outras coisas que não deve? Não trabalha, mas ainda intromete na vida alheia. Então, ele está fazendo outro trabalho. Está se intrometendo até na vida alheia. A tais pessoas ordena e exortamos no nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhe tranquilamente e coma do seu pão. Tá? Trabalhe, faça o trabalho da espiritualidade, trabalhe para comer o seu pão tranquilamente, tá? Não ficar se metendo na vida alheia. Então, ele está fazendo outro trabalho. Não é o trabalho da espiritualidade. Por isso que eles estão ociosos. O apóstolo Paulo chamou a atenção, tá? Aí, Romanos 12, versículo 11. Nunca falte a você zelo, seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor. Então, esse trabalho é para você servir ao Senhor no espírito. Então, tudo que você vai fazer é como você estivesse servindo ao Senhor no espírito. Tá? Então, você tem que ser fervoroso no espírito. Mas se você não está preguiçoso, está procrastinando espiritualmente, você não vai ter esse favor, esse fervor no espírito.
É isso porque você não está no propósito que você veio fazer. Aí, Provérbio 15, versículo 19. Vamos ler aqui, pessoal. O caminho do preguiçoso, então, o caminho do procrastinador é cheio de espinho, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Então, pessoal, veja bem que Provérbios sempre traz uma coisa da nossa realidade para a gente pegar e entender espiritualmente. Eu entendo se um fala aqui que é da realidade, tá? Eu entendo, porque ainda ele não está tendo a visão espiritual. Mas o que é que ele está falando? O caminho do preguiçoso. Então, é o caminho daquele que está procrastinando espiritualmente. Então, é cheio de espinho. Por quê? O que o espinho traz, pessoal? Espinho incomoda, fura. Então, vai estar incomodando ele. Esse caminho é de incômodo na alma dele. Está incomodando. É por isso que muita gente... O que é que eu tenho que fazer? Dá até ansiedade. Ah, eu tenho que fazer... Aí vai fazendo outras coisas, vai fazendo... Que não tem nada a ver com o caminho plano, o caminho do justo. Mas ele disse... Mas o caminho do justo é uma estrada plana. Então, ele vai andar e não vai cansar. Não vai ter espinho. Não vai ter mato. Vai ter um negócio plano que ele vai andar e não vai se cansar. Tá? É isso, pessoal. Aí ele fala... Colossenses 3, 23. Tudo que fizerem, faça de todo o coração. Você vê, né, pessoal? Eu quero terminar aqui o estudo, mas você vê, eu gritaria, as coisas estão acontecendo. Aí ele fala, Colossenses 3, 23. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que você for fazer, pessoal, tem que estar nessa direção da espiritualidade. Você está fazendo como estivesse fazendo para o Senhor, com alegria. Então, uma pessoa está fazendo as coisas aí e não está se alegrando, pessoal. Porque você vai fazer as coisas para o Senhor. Aí, Senhor, com essa cara assim, eu vejo aí em grupo religioso, pessoal dizendo que está louvando a Deus com aquela cara, pessoas que estão lá na portaria da igreja, tá fazendo serviço com a cara feia. É isso que você está fazendo para o Senhor, pessoal? Eu lembro que quando eu estava lá lavando o banheiro, lavando a igreja lá, quando eu estava lá, eu estava alegre, pessoal. Colocava a música lá, ficava dançando, lavando lá, tá? Eu estava fazendo aquilo com a espontaneidade, fazendo para o Senhor. Por mais que fosse em um grupo religioso que não esteja totalmente na verdade. Mas eu estava fazendo como aquilo fosse para o Senhor. Tá? Cantando também, quando eu estava lá na igreja, eu fazia... Tinha 2 pessoas, eu estava lá tocando. Tá? Tanto que depois encheu o culto lá, a irmã. Aí vieram os artistas de multidão, né? Para querer. Aí tomou lá a minha frente lá, né? É antigo na igreja, isso que aconteceu. Tá? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? Aí tá difícil aqui, viu, pessoal? Tá difícil de continuar, tá? Mas vamos prestar atenção aqui no nosso estudo, né? Porque é isso que acontece. É tudo para atrapalhar o meu vídeo, pessoal. Nossa, ontem foi a mesma coisa. Hoje é incrível. Tá tudo quieto quando eu começo.
parecendo que é uma coisa que move, tá? É uma coisa que move aí, tá? E acontece as crianças aí, ó, ficam agitadas, quebrando as coisas. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí, vamos continuar aqui nosso estudo, né? Que eu preciso terminar aqui o vídeo aqui, tá? Então, é isso. Faça como estivesse fazendo para o Senhor. Aí ele fala, Provérbio 18, versículo 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. É o irmão do que destrói. Então, aquele que relaxa do trabalho, que trabalho? Trabalho espiritual dele. Ele é o irmão do que o destrói. Então, vai ser destruído, pode ser destruído, tá? Espiritualmente. Tá? Aí, para provar isso, vamos ler aqui Mateus 25, 26 até o 27. Então, pessoal, vamos ler aqui sobre a parábola dos talentos que Jesus falou. Aí, o que é que ele falou para o servo? Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeia e ajunto onde não espalha. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro ao banqueiro e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Então, é o talento que Deus deu à pessoa e a pessoa enterrou. Então, ele falou que aquele servo era mau e negligente. Por quê? Ele não trabalhou, não colocou aquele talento para fora. Não espalhou. Ele sabe que Deus deu a ele para ele ceifar no lugar onde não tem nada, onde não ajunta. Entregou a ele o meu dinheiro, então entregava o dinheiro aos banqueiros e eu voltasse recebia com juros. Então, por que você não entregou aos banqueiros? Entende? Isso é uma parábola que está falando sobre esse trabalho. E esse servo mau, negligente, ele procrastinou, tá, pessoal? Ele entrou nessa procrastinação, tá? Aí, como é que se diz? Efésios 5, versículo 15 e 16. Tá difícil aqui, pessoal, tá? Tá difícil. As crianças estão assim, os adultos estão assim, e tá tudo aí, ó. Tudo para atrapalhar o meu vídeo aqui, tá? É tudo só para isso. Tá? As pessoas estão fazendo tudo isso só para atrapalhar na hora que eu tô querendo gravar meu vídeo. Simplesmente isso, tá? Aí ele fala, Efésios 5, versículo 15 e 16. Eu espero que vocês entendam, tá? A zoada aí não tira a sua atenção do vídeo, tá? Aí ele fala, portanto, vede prudentemente como andai, não como nécio, mas sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, a gente tem que andar fazendo o bem, andar como sábio, né? Não como nécio, louco, tolo, fazendo tolice, mas como sábio, remindo o tempo. O tempo que Deus está lhe dando aqui, aproveite para fazer o bem, porque os dias são maus. Tá, pessoal? Tomar aqui um suco, porque eu tô já quase gritando, né? Por causa da zoada, eu tenho que gritar aqui para vocês ouvir o ensinamento, tá? A zoada que estão fazendo. Aí até a garganta, né? Não é fácil. Então, é isso que ele fala. Aproveite, vá remindo o seu tempo, aproveitando, vá
agindo de maneira sábia. Aí ele fala, assim pois, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3, versículos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvide a sua voz, então, se você ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, como foi no dia da tentação no deserto. Então, pessoal, aquelas pessoas lá ouviram a voz do Espírito Santo, a voz de Deus ali. E eles não deram, ele endureceram o coração. Então, é por isso, qual é o momento que você desperta? É hoje que você sai dessa procrastinação. É quando você ouve essa voz do Espírito. Não endureça, tá, pessoal? E tem acontecido aqui no meu canal, tá? Porque pessoas é de outro grupo, aí tá tocando no coração dela, ela tá endurecendo o coração. Para que você tá fazendo isso, pessoal? Para quê? Tá? Aí ele fala, não, não endureça o coração, né? Como foi no deserto. Então, aquelas pessoas lá no deserto endureceram. E você viu o que é que aconteceu com aquelas pessoas. Vocês sabem a história, tá? Aí, Tiago 4, versículo 13 ao 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucro. Vocês não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só vivemos, como também faremos isto ou aquilo. Então, é isso que eu falei, tá, pessoal? Você não vai fazer porque é o seu desejo. Ah, vamos para lá, vamos para outra cidade ter lucro. Não, a gente que é espiritual, que é cristão, é espiritualista, a gente tem que estar na direção da espiritualidade. É se Deus permitir e quiser, eu vou fazer aquilo. Porque é da permissão dele. Se ele não permitir, a gente não vai. É isso que Tiago está falando aqui. Porque ele disse, você não sabe o que vai suceder amanhã. Você não sabe o que é a sua vida. Né? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Então, a gente é neblina mesmo, tá, pessoal? Eu já saí do corpo e já provei isso. Eu provei que eu vi meu corpo espiritual é tipo uma neblina. Você já viu aquela neblina assim de fumaça? Então, meu corpo era espiritual, era aquilo, mas só que tinha luz. Eu vi meu braço de luz assim. Então, na hora que eu vi isso, eu tomei um susto. Voltei pro corpo, pessoal. Fiquei lá paralisado assim, ó, querendo me mexer e não conseguia. Então, é o que os espirituais falam que é a paralisia do sono. Então, eu fiquei, eita, eu tô morto. Eita, meu Deus. E quanto mais eu ficava nervoso, porque eu pensava que eu estava morto, mais eu ficava ali paralisado. Então, eu me acalmei e depois voltou tudo certo, tá? Então, você não pode dizer isso, porque tudo é na direção de Deus. A gente que é de Deus, é espiritual, que é cristão, a gente tem que seguir essa direção de Deus, tá, pessoal? Então, está no nosso propósito. Então, se Deus permitir, você vê os apóstolos. Aqui em alto mostrava que o Espírito dirigia, vá pela cidade tal, vai lá e fale isso. Então, o Espírito está dirigindo. Tá? Tem um Espírito que está dirigindo. Então, a gente não pode fazer isso. Então, procrastinar é você não estar trabalhando a sua espiritualidade para estar em conexão com esse Espírito. Tá? Aí você vai fazer logo, vou lá amanhã, vou fazer aquilo.
Não, é tudo se Deus quiser. É por isso que quando eu termino aqui o, o meu vídeo, eu digo, se Deus quiser, amanhã eu faço. Se não, tá? Se não for dar permissão, não vai acontecer. Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Tiago 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então, está cometendo pecado. Então, se você sabe o que tem que fazer e não faz, comete o pecado. Então, você sabe que tem que trabalhar a espiritualidade. Você despertou, você sabe. E você está procrastinando aí, você está entrando nessa procrastinação espiritual. Não faça isso, pessoal. Tá? Não faça isso, porque você está cometendo, você está desviando do caminho da espiritualidade. Aí ele fala, Mateus 6, versículo 33. Olha aí o que Cristo falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas a vocês. Então, foi esse mandamento que Deus deu aos apóstolos. Primeiro você tem que buscar o reino de Deus. Mas aonde está o reino de Deus, irmão Samuel? Cristo fala. Está na Bíblia. O reino de Deus está dentro de vós e no meio de vós. Então, a espiritualidade, você tem que buscar isso, porque lá vai lhe dar o que você veio fazer aqui. Não é para você entrar aí no jogo da Matrix aí e ficar aí, tá? Você tem que entrar na direção da espiritualidade, na direção de Deus, tá? Não é entrar na direção da Matrix aí. Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Você está fazendo coisa à toa, tá? E não é o que a sua alma tá pedindo. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? João 6, versículo 27. O que é que fala aqui? Jesus, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, você entende, pessoal? Você entende que não é trabalhar pela... Porque trabalhar pela comida que perece é o que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, essa procrastinação é quando você está trabalhando trabalhando só para aquela comida que perece. E não está trabalhando para aquela comida que é eterna, que subsiste a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, porque o Deus Pai o confirmou e com o selou. Então, selou com o Espírito. Então, a procrastinação está falando desse trabalho que você não está fazendo, trabalho do Espírito, tá? Que não é coisa daqui. Então, o próprio Cristo estava falando com os discípulos, trabalhai não pela comida que perece. Então, o que é comida que perece, pessoal? Não é esse aí o feijão? Então, trabalhai. Então, quando ele está falando para trabalhar ali, que você é preguiçoso, lá na Eclésia, está falando dessa preguiça espiritual, por isso que é procrastinação espiritual, não é meu vídeo? Porque seu espírito está procrastinando em fazer o trabalho espiritual para o seu crescimento, para a sua vida eterna, o qual o Filho, né, de Deus, o Filho do Homem, vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou e selou você com o Espírito dele. É esse trabalho que você tem que fazer. Sempre trabalhe para crescer a sua espiritualidade. Tá, pessoal?
Então, por isso que eu vim falar sobre essa procrastinação espiritual. Porque eu vi um psicólogo e vi um espiritualista falando totalmente com a visão terrena. E a procrastinação espiritual não está falando sobre essa coisa terrena, tá? Até os versículos lá da Bíblia que tem isso falando sobre o preguiçoso, ele está pensando que é o preguiçoso mesmo que não faz o trabalho para trabalhar pela comida que perece, né? Não é esse, então. Por isso que Cristo disse, não é essa comida, tá? Não trabalhe por essa comida. Não trabalhe não pela comida que perece, mas pela aquela que vai trazer vida do espírito, crescimento espiritual. Trabalhe para isso. Esse era o mandamento que Cristo deixou para os apóstolos, tá? Então, quando está falando de procrastinação espiritual, está falando desse trabalho que a sua consciência pode estar procrastinando, não desenvolvendo, e você está aqui para isso, para aprendizagem, para crescimento espiritual. Senão você perde a encarnação e o quê? Vai perder o corpo, vai para o mundo espiritual, né? E depois vai voltar de novo para cumprir aquele seu propósito. Você tem que fazer a sua missão de vida. O que você veio fazer aqui, tá, pessoal? É isso que você tem que se dedicar. Aquele que desperta tem que entrar nessa frequência, tá? Esqueça os outros. Esqueça como os outros estão agindo aí, tá? Porque eles estão inconscientes, estão sendo levados pela matriz aí, tá, pessoal? Então, a gente que desperta vai entrar nesse jogo? Não, a gente vai saber o jogo, tá? O que é que eu preciso aqui para ganhar o dinheiro? Vou lá fazer, mas a minha prioridade é o meu trabalho espiritual, para eu não estar procrastinando sobre isso, tá? E tem muita gente que, nossa, até religioso, espiritualista, tá procrastinando, tá, pessoal? E eu não sei como é que vai ser quando chegar o momento difícil para essas pessoas. Tá, pessoal? Então, agradecer aqui com zoada, com confusão. Eu espero que vocês entendam, tá? Porque esse assunto não é fácil, tem confusão aí. Gente falando de outra forma sobre essa procrastinação. Que não entende que é uma coisa espiritual, tá? Até espiritualista está colocando como uma coisa da realidade, sabe? Porque não entende, tá, pessoal? Tá dormindo esse espírito. Precisa acordar do sono, como ele falou lá, tá? Mas tudo no seu tempo, tá, pessoal? Então, agradecer. Até a próxima, se Deus, então, por isso que eu falo, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Se não, eu não vou estar aqui, tá, irmão? Então, até a próxima. Tchau!